Quando o medo se torna doença? Antes da gente começar o vídeo, vem aqui, já se inscreve no canal. Se você gosta dos meus vídeos, se você gosta do tema, me ajuda se inscrevendo no canal, deixa também aquela curtida e no final deixa lá seu comentário também, o que você achou do vídeo. Bom, gente, hoje eu decidi falar sobre esse tema, afinal é muito natural a gente sempre pensar na ansiedade como algo negativo e destrutivo. Mas em muitos momentos a ansiedade é um sentimento natural, é um medo ocasionado por uma situação nova, desafiadora. E hoje eu vou trazer esse tema em 3 pontos. Como é o medo saudável? Como é senti-lo e vivê-lo de forma saudável? Como é o medo de forma destrutiva? Tá bem? E número 3, quais são as possíveis soluções caso você identifique que já vive, uma ansiedade, um medo adoecido? Então vamos ao tópico 1. Como é o medo saudável? Bom, primeiro é importante entender que o medo, assim como todas as emoções, são uma sensibilidade ao externo. Então, quando a gente fala de situações como, por exemplo, do dia a dia, que são novidades, são situações de exposição, são situações que geram na gente algum desafio, é natural que a gente, de alguma forma, entre num processo de ansiedade, de alerta, de que o nosso sistema fique um pouco mais em alerta. E para que isso funcione, a gente precisa se preparar, a gente precisa buscar ajuda, apoio, suporte e a gente se prepara. Então entenda que o medo e a ansiedade, se a gente consegue sentir e agir a partir desse sentimento, de forma correspondente, proporcional, a gente consegue usar para crescimento, para desenvolvimento. Então, eu estou sentindo ansiedade de fazer uma apresentação, eu estou com medo do emprego novo, eu estou um pouco angustiado com um novo relacionamento, eu estou ansioso, com um pouco de medo com aquele novo relacionamento. Isso nos ajuda a ir um pouco com mais parcimônia, mais devagar, buscar ajuda, suporte, estudar um pouco mais sobre o tema. E se a gente consegue ter uma ação construtiva, logo em seguida isso gera alívio. A gente consegue fazer todo o processo de sentimento, A gente sente, a gente age, se movimenta e gera alívio. É claro que também vão ter situações, gente, que gera medos reais, de perigo. E que também é importantíssimo. Se a gente não tiver um senso de perigo, como a gente vai sobreviver? Andar numa rua escura à noite, andar num carro de uma velocidade muito grande, andar na beira de um precipício. O medo é importante para nos proteger e nos alertar. Pare, não faça isso, saia daí e se proteja. O sentimento de ansiedade e de medo é natural que a gente gere alerta, que nos gere uma certa adrenalina. É essa adrenalina que vai ajudar a gente a ter também movimentos, ações. E aí por isso a gente precisa ficar atento com o que a gente faz com esse medo. Que o que gera muitas vezes o adoecimento, que vai levar a gente lá para o tópico 2, é a repressão também dessa energia, a repressão desse sentimento, que pode acabar fazendo a gente ficar adoecido por ele. Medo adoecido. Esse é o segundo tópico, quando a gente já está com transtorno ansioso. Bom, isso não fala só sobre o presente. Quando a gente tem uma reação que não é equivalente à situação, ou seja, aquele medo é um medo muito maior do que a situação em si, isso fala muito mais sobre a nossa história de vida, sobre a nossa autoimagem. Então eu costumo falar que o transtorno ansioso, ele é o passado definindo o nosso futuro e nos tirando o nosso presente, porque fala sobre as nossas neuroses. Vou dar um exemplo. Uma criança que tem problemas escolares, e isso gera para ela muita destrutividade no sentido dos adultos não conseguirem lidar bem com isso. Então os adultos acabam criticando, desqualificando muito ela por ela ter dificuldade, às vezes aquilo não é muito o que interessa a ela, ou às vezes ela é um pouco mais devagar do que as outras crianças naquele aprendizado específico, e isso pode acabar definindo ela como uma pessoa insuficiente, incapaz, o sentimento dela, sobre ela mesma, a autoimagem dela pode ficar muito distorcida. E isso pode impactar ela em situações futuras,
Como, por exemplo, ela fazer uma apresentação, né, na faculdade, ela fazer uma prova de concurso. Isso pode deixar ela extremamente ansiosa, afinal ela já tem uma autoimagem distorcida. E aí essa ansiedade não vai ser uma ansiedade que ela vai sentir apenas para agir, se movimentar e se sentir segura. Não vai adiantar, porque ali já tem algo adoecido, algo que ela não consegue resolver só com a ação. Né, algo que na verdade ela vai precisar aprofundar para conhecer, né, e ressignificar, que é o valor dela, a potência e a capacidade dela. Então ela acaba, né, sentindo esse medo de uma forma muito mais ampla e definida previamente, não tem a ver com a situação em si, e sim como ela se vê previamente. Existem duas formas da gente viver essa neurose. De uma forma externa, ou seja, o que a gente vê da vida, do mundo. Então, essa neurose muitas vezes vai fazer com que as pessoas vivam de forma pessimista. Nada de bom vai acontecer para mim, né? Eu não posso confiar na vida, enfim, situações onde tudo que ela percebe externamente, né, acabam acontecendo de uma forma negativa para ela, né? Seja nas relações, seja numa questão ocasional. Ou seja, coisas que são naturais para todo mundo, né? Todo mundo tem coisas boas e ruins acontecendo na vida diariamente, né? Ela vai pegar e vai focar naquilo ali e vai reforçar as suas neuroses. E isso vai deixar, então, ela ainda mais angustiada. Eu não posso confiar nas pessoas e no mundo. E também a neurose interna. Eu não posso confiar em mim, eu não sou capaz, eu não sou boa o suficiente, né? A imagem distorcida sobre si mesma. Então eu acabo também não confiando em mim. É importante lembrar, gente, que quando a gente está falando sobre medo, né, sobre ansiedade, a gente está falando sobre a busca, a necessidade de segurança, né? Ou seja, a gente está tentando ter ações que nos gerem autoconfiança, segurança. Quando eu tenho uma autoimagem distorcida, nada que eu faça vai fazer com que eu me sinta seguro. Então, obviamente, tudo eu vou interpretar de uma forma negativa, com muita insegurança. E isso acaba, então, desencadeando aí um medo, né, paralisante, né, um medo exagerado, né, que nos gera a crise ansiosa. Bom, eu trouxe algumas formas, né, de que as pessoas vivem essa ansiedade, né, destrutiva, esse medo intenso. Uma das formas é a paralisação. Então, muitas vezes as pessoas acabam se paralisando na vida, não dando conta, né, de realizar aquilo que deseja, porque essa ansiedade fica tão grande, aquele desafio, né, se torna algo tão forte que gera tanta dor que a pessoa acaba se paralisando diante daquilo. Outra coisa que eu coloquei foi a somatização. Então, a gente pode somatizar de forma emocional, ou seja, gerar um transtorno ansioso. Esse transtorno ansioso pode também se juntar, né, a um transtorno depressivo, como também somatizações físicas. A própria ATM, né, dores musculares, são um exemplo de somatização. Outra coisa que eu trouxe é o descontrole, né, ou seja, um sentimento de que eu não tenho potência na vida, de que eu não tenho capacidade e potência sobre a minha própria vida, de que está tudo fora de controle, né? Esse sentimento também acaba fazendo com que as pessoas ampliem e intensifiquem, né, ainda mais a sua angústia, né, na ansiedade, além do próprio pessimismo, como eu trouxe antes. Lembrando, gente, que o pessimismo fala sobre eu sempre esperar o pior de mim e da vida. Então isso fala um pouquinho, né, sobre o que alimenta essa ansiedade. E por isso, se você se considera uma pessoa pessimista, né, se você sempre acha o pior de você e sempre espera o pior da vida, fique atento, porque isso já pode ser, né, um canal para sua ansiedade ou pode sim desencadear uma ansiedade. Número 3. Quais são as soluções? Se você se identificou, né, com esse número 2, se você sente que você já vive de fato o medo de forma adoecido, né, se ele te paralisa, te gera somatização, né, te gera um impacto desproporcional na vida, a gente precisa pensar nessas soluções. Número 1 é autoconhecimento. Por quê? Você precisa entender quais são as dores dessa criança, quais são as dores dessa história de vida, que faz com que você tenha hoje um alerta, né, exagerado, intensificado. Entenda, gente, ninguém escolhe ter um medo assim, né? Isso fala sobre uma dor, isso fala sobre um impacto, sobre uma marca que ficou, né? Então a gente precisa entender para que a gente possa exatamente ir lá naquela situação, né, e ressignificar.
Hoje, enquanto adultos, a gente pode se responsabilizar, né, por essa criança ferida e poder dar para ela segurança, acolhimento, né? Eu falei o exemplo da criança lá que foi desqualificada e reprimida nos seus estudos e na sua intelectualidade. Hoje, enquanto adulto, temos que estar atentos para a gente não ficar replicando esse adoecimento, porque se você parar para pensar, provavelmente você hoje é o seu próprio agressor. É a pessoa que se desqualifica, né, que se reprime, que se agride. A gente precisa dar, na verdade, para essa criança que foi agredida, compreensão, acolhimento, incentivo. Exatamente o que ficou como carência. Para que ela possa, então, se ver de uma nova forma, você possa se ver de uma nova forma e experimentar a sua potência diante dos desafios da vida. Um segundo ponto, né, importante para a gente trazer solução para essa ansiedade é identificar o que está no meu controle e o que não está no meu controle. Porque muitas vezes, né, na ansiedade, a gente quer controlar aquilo que não está no nosso controle. Então a gente quer controlar a vida, o outro, né? A gente quer tentar ter controle de tudo para poder se sentir seguro e às vezes a gente não investe naquilo que a gente tem mais poder, que somos nós mesmos. Então é importante a gente fazer essa diferenciação. Porque aquilo que a gente não tem poder, a gente aceita, né? A gente entende que tá fora, a gente aceita e lida com aquilo. Aquilo que está no nosso poder são os nossos hábitos, são os nossos pensamentos, é a nossa autoestima, né? São as nossas ações. A gente precisa ter ações coerentes. Entenda que se eu quero, por exemplo, passar num concurso, né, ou numa prova difícil, trazendo aquele mesmo exemplo, e eu tinha lá aquela ansiedade, aquela distorção de que eu não sou bom o suficiente, de que eu não sou inteligente. É importante que eu tenha ações coerentes para que eu desenvolva, então, uma autoimagem, onde eu confirme a minha inteligência. Isso quer dizer o quê? Eu preciso, então, me dedicar ao estudo. Porque se eu sou hoje a pessoa que me desqualifica e me critico, e ainda sou a pessoa que não me dedico, eu só estou reforçando essa neurose de que eu não sou inteligente, que eu não sou capaz. Então essas são coisas que estão no nosso poder e são nelas que a gente precisa investir para que nessas ações a gente encontre soluções e alívio para essa ansiedade, segurança. Eu separei uma frase para nos ajudar exatamente a entender e focar naquilo que a gente verdadeiramente tem poder, né, e controle, que somos nós mesmos. Se chama Reza da Serenidade. Deus, dai-me serenidade para aceitar as coisas que não tenho controle, coragem para agir na que tenho e sabedoria para distinguir as duas. Bom, gente, então é importante, caso você tenha identificado, né, esse medo ansioso de forma já adoecida, buscar ajuda, né, busque um psicólogo, busque um médico psiquiátrico, né, a gente precisa buscar caminhos e soluções para essas dores, afinal, isso é apenas estar sobrevivendo, isso não é a gente estar vivendo, frutificando, e isso tem solução. Para que a gente alcance então essa serenidade dita aqui. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se você conhece alguém, né, que tem vivido da ansiedade, esse ano que foi um ano tão difícil, com certeza fez com que muitas pessoas tenham entrado em mais contato ainda, né, com o transtorno ansioso. Mande para essas pessoas também, deixe seu comentário, não esqueça de se inscrever no canal que me ajuda muito e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, até a próxima!